Boa tarde, Yuri, Débora, boa semana a todos que nos acompanham. Essa comitiva de prefeitos e pessoas que integram prefeituras brasileiras estavam em Israel para participar de uma feira de tecnologia. Pelo menos 12, então, já saíram com um ônibus que foi escoltado pelas autoridades israelenses depois do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil fazer uma negociação com o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia. Então eles saíram por essa fronteira, cruzam a Jordânia, passam a noite na Arábia Saudita. 9 desses integrantes dessa comitiva vão em um voo particular da Arábia Saudita para o Brasil. Esse voo particular foi cedido pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Luceno. O filho dele, inclusive, viajou para a região para tentar coordenar essa ação e tentar tirar o pai da área de conflito. Então 9 pessoas vão nesse voo particular, outras 3 vão embarcar em um voo comercial que vai passar pelo Catar e depois retornar para o Brasil. Então, eles foram acompanhados pelas autoridades israelenses, mas depois de uma negociação feita, inclusive, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Pelo menos 6 autoridades de prefeituras não quiseram desembarcar. Não quiseram fazer esse trajeto de ônibus e desembarcar até a Jordânia, preferiram permanecer em território israelense e seguir as orientações do governo israelense, alguns com medo de entrarem numa área de conflito. A Isabel Mega, nossa analista de política, o prefeito Álvaro Damião, que saiu do país hoje com essa comitiva de 12 brasileiros, disse que foi uma viagem tranquila, que foi um caminho que não aconteceu nada e que eles chegaram em segurança, então tudo ocorreu dentro do que foi permitido pelas autoridades israelenses e também nessa negociação do governo brasileiro com a Jordânia. O Ministério das Relações Exteriores soltou há pouco uma nota dizendo que ainda tem 27 autoridades brasileiras que permanecem em Israel e que o governo israelense está apresentando propostas semelhantes para a saída dessas pessoas, ou seja, que elas sejam escoltadas por veículos, ônibus, até a fronteira e saiam pela Jordânia ou por outro local que as autoridades israelenses considerarem seguros, mas claro que essa saída depende de todas as condições, paralisação dos ataques, enfim, uma série de avaliações que são feitas pelo governo de Israel. Então, essa foi a nota, esse trecho da nota, eles dizem exatamente que as demais 27 autoridades convidadas que permanecem em Israel, o governo israelense apresentou proposta similar de evacuação por terra até a Jordânia nos próximos dias, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil. Lembrando que, no caso do espaço aéreo de Israel, continua fechado para voos comerciais. Essa nota relata, inclusive, que as autoridades chegaram a ter notícia de que pessoas estão se aproveitando dessa situação e enviando mensagens, fazendo golpe por meio de mensagens pelas redes sociais, dizendo que tem espaços em voos, enfim, mas isso não pode ser feito nesse momento, até porque o espaço aéreo para voos comerciais permanece indisponível em Israel. Vamos ver mais detalhes dessa nota que foi divulgada agora há pouco pelo governo brasileiro, que é uma nota bastante extensa, em que ele traz alguns detalhes das negociações e do que aconteceu nos últimos dias. O Itamaraty diz então que o governo brasileiro acompanha com atenção a situação dos nacionais que se encontram em Israel, inclusive dos binacionais e turistas, autoridades integrantes de 2 comitivas que cumpriam missão oficial àquele país, a convite do governo israelense. Segue a nota. A Embaixada do Brasil em Israel mantém desde outubro de 2023 alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda desde então que os brasileiros e brasileiras que se encontram em Israel considerassem deixar o país. E aí ele diz ainda que em outubro de 2023, lembrando que essa foi a data dos ataques feitos pelo Hamas a Israel, que naquele mês de outubro de 2023, o Brasil evacuou um total de 1.413 cidadãos pela Força Aérea Brasileira. Segue a nota que em junho deste ano, 2 comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Com o início dos ataques de Israel ao Irã e o consequente fechamento do espaço aéreo israelense, os 2 grupos de autoridades convidadas aguardavam informações e providências com relação ao retorno ao Brasil.
Na segunda-feira, no caso hoje, foi realizada a retirada por via terrestre em direção à Jordânia de um primeiro grupo de 12 autoridades federativas, incluindo 2 prefeitos de capitais, o Álvaro Damião de Belo Horizonte e também o Cícero Lucena de João Pessoa, que seguem rumo à Arábia Saudita, de onde contratam voo particular para retorno ao Brasil. A operação foi viabilizada a partir de uma estreita coordenação mantida pessoalmente pelo Ministério das Relações Exteriores, junto ao seu homólogo jordaniano, ao longo do fim de semana. As embaixadas do Brasil em Amman e em Riad prestam apoio ao grupo. E aí tem aquele trecho das 27 autoridades e da disponibilidade de voos conforme a situação em Israel, e segue a nota dizendo que a embaixada do Brasil em Tel Aviv tomou conhecimento de tentativas de golpes por parte de criminosos por mensagens de aplicativo, estariam oferecendo lugares em voos para deixar Israel. Recorda-se que o espaço aéreo israelense segue fechado, sem previsão de reabertura. Para finalizar a nota, o Itamaraty diz que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv insta todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estreitamente as recomendações do Home Front Command, que é as forças ali de Israel, e a permanecerem sempre em proximidade de abrigo fortificado, bunker ou equivalente, para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirene ou outros alertas. Recomenda-se a todos os brasileiros e brasileiras em Israel que acompanhem com atenção a página da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em especial a seção de alerta consular, que será atualizada em casos de novos desdobramentos. Essa nota do Itamaraty vem nesta tarde com algumas justificativas, e isso depois também de, inclusive, integrantes da oposição, de parlamentares que compõem o Grupo Brasil-Israel, dizerem que as negociações estavam sendo feitas diretamente com o Grupo de Israel. Então, também é uma justificativa política que a gente vê nessa nota, de que o Itamaraty tomou providências no fim de semana e que a Embaixada Brasileira em Tel Aviv, apesar de não ter, neste momento, um embaixador designado, que ele foi retirado por causa das controvérsias entre o governo brasileiro e o governo israelense sobre os ataques à faixa de Gaza, e que por isso eles continuam, que mesmo sem embaixador, eles continuam prestando assistência consular aos brasileiros. Então essas foram as últimas informações do Itamaraty, uma nota justificando essa saída de autoridades, já com uma contagem de 27 autoridades que permanecem no país, que foram chamadas pelo governo israelense, também dando todo o passo a passo da negociação entre Brasil e Jordânia, e dizendo que sim, o governo brasileiro está atento à situação, ao contrário do que a oposição tem falado. Eu conversei com alguns prefeitos no fim de semana que também disseram que estavam recebendo correspondências, avisos do governo israelense por meio da embaixada israelense aqui no Brasil, mas não tinham recebido ainda alertas do Itamaraty. Foram algumas pessoas com quem eu conversei durante o fim de semana. Eles recebiam relatos da operação em andamento por parte de Israel, mas não chegaram a receber, pelo menos durante o sábado, qualquer comunicado do Itamaraty enquanto estavam ali aguardando novas instruções. Volto com vocês.